Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje, Senado aprova como será a divisão do fundo eleitoral em 2018 e uma entrevista com a senadora Regina Souza sobre a erradicação da fome. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado aprovou novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A criação do fundo também foi aprovada pelos deputados. Menos de 12 horas após a aprovação pela Câmara dos Deputados, os senadores aprovaram a proposta que modifica as regras de distribuição do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Ela também altera várias outras regras. Antes de votar, muita negociação entre os senadores. Eles impugnaram do texto 2 artigos, um deles que previa desconto de 90% para multas aos partidos e pessoas jurídicas. A matéria que trata de encaminhamento eleitoral, de definição de valores eleitoral, colocar uma anistia dentro, alguém defender, eu não defendo. De acordo com o texto, os recursos do fundo serão divididos da seguinte forma: 2% serão divididos igualmente entre todos os partidos com registro no TSE. 35% serão divididos entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal na proporção dos votos obtidos na última eleição para a Câmara. 48% divididos na proporção do número de deputados federais consideradas as legendas dos titulares e 15% divididos na proporção do número de senadores consideradas as legendas dos titulares. Para 2018, a divisão vai considerar o tamanho da bancada na Câmara e no Senado em 28 de agosto de 2017. Nos anos seguintes, a representação será a da última eleição. Os recursos do fundo eleitoral estimados para 2018 são de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. O fundo será composto de 30% do dinheiro das emendas parlamentares de bancadas e da compensação fiscal de emissoras de rádio e TV com o fim da propaganda partidária, aquela exibida fora do período eleitoral e que será extinta. O horário eleitoral gratuito será mantido. Pessoas físicas podem fazer doações com limite de até 10 salários mínimos para cada cargo ou chapa majoritária. Acima desse teto, pode haver multa. Os limites de gastos de campanha ficaram estabelecidos da seguinte forma: R$ 70 milhões para o presidente da República. Para governador, o limite varia de R$ 2 milhões e 800 mil a 21 milhões, dependendo do número de eleitores do estado. Se houver segundo turno, os candidatos à presidência da República e a governador podem gastar metade desse valor. Para senador, o limite de gastos varia de R$ 2 milhões e meio a R$ 5 milhões e 600 mil. Os candidatos a deputado federal podem gastar até R$ 2 milhões e meio. Deputados estaduais e distritais têm um teto de R$ 1 milhão. Pelo texto aprovado, os partidos também podem comercializar bens e serviços e promover eventos para arrecadar recursos para a campanha. Não vai haver desequilíbrio entre candidaturas de pessoas muito ricas, de milionários e de outros candidatos. É o possível que poderia ter sido votado pela Câmara dos Deputados. O conjunto melhora o sistema eleitoral. As candidaturas avulsas foram proibidas, o que gerou protestos. Se a pessoa quiser se registrar num partido, muito bem, é um direito. Agora, também deveria ser um direito quem quiser ser candidato sem uma filiação partidária, poder ser. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. Ele precisa fazer isso até o fim de semana, um ano antes das eleições do ano que vem, para que essas mudanças possam valer já em 2018. Definidos os vencedores do concurso de redação Jovem Senador. O tema este ano foi Brasil Plural, para falar de intolerância. O anúncio dos vencedores foi feito em plenário pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Em primeiro lugar, ficou a aluna Bruna Nery Cardoso Brandão, do Colégio Militar Dom Pedro II de Brasília. Ela venceu o concurso com a redação sobre o tema Intolerância, Barreira para a Identidade de Gênero. Em segundo lugar, ficou o estudante Silmarque de Araújo Alencar, do Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, que fica na cidade de Dom Pedro, no Maranhão. O tema da redação foi
Brasil, Intolerância Miscigenada. E com o tema Brasil superar a intolerância para seguir em frente, Raíssa de Souza Reis, aluna da Escola Estadual Ernesto Penaforte de Manaus, ficou com o 3º lugar. A 7ª edição do programa Jovem Senador teve uma participação recorde de redações inscritas. A presidência tem a satisfação de informar a este plenário o resultado final do projeto Jovem Senador 2017, que contou esse ano com um número recorde de mais de 150 mil redações de jovens de escolas públicas de todo o Brasil. O aumento foi de 35% comparado ao número de redações inscritas no ano passado. Mais de 10 mil professores orientadores participaram do processo e houve também um aumento na participação das escolas, 2.169, 30% a mais do que no ano passado. O programa Jovem Senador seleciona redações de 27 alunos, um de cada unidade da federação. No mês que vem, eles vêm aqui ao Senado participar de uma semana de atividades. Vão poder atuar como senadores e até apresentar projetos de lei. 45 proposições foram apresentadas pelos estudantes desde o início do programa Jovem Senador em 2011. Até hoje, 2 foram encaminhadas como sugestões legislativas, 2 como propostas de emenda à Constituição e 33 se tornaram projetos de lei. 3 deles já foram aprovados pelo Senado e encaminhados para a Câmara dos Deputados. E agora as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade com André Luiz Rego. Neste final de semana tem estreia do programa Ecosenado e nós vamos mostrar para vocês alguns destaques deste mês. Visitamos o 7º Congresso Latino-Americano de Agroecologia no Centro de Convenções em Brasília. Conversamos com o criador da agricultura sintrópica e mostramos como a busca da sustentabilidade na agricultura mobiliza corações e mentes. Que é possível conciliar produção com conservação dos recursos naturais. A agroecologia, sem dúvida nenhuma, ela já está desempenhando um papel muito importante. Existem experiências de todo o país e de fora dele, dos nossos vizinhos, né, da América Latina. O ser humano moderno, ele faz agricultura já desde 10 mil anos, 12 mil anos, desde que ele começou com isto. Olhando o que posso sacar no lugar, o que posso explorar. E você aprende isso na escola. Mas a minha pergunta não é o que posso sacar, a minha pergunta é o que posso fazer para a minha interação seja benéfico para o sistema. No quadro Espécies Ameaçadas, o batizado de um filhote de onça-pintada no refúgio Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional. E uma arquiteta mineira tenta trazer para dentro dos jardins de Brasília a flora do Cerrado. Aqui já é uma planta bem emblemática do Cerrado mesmo, que é o aça-peixe. Aqui já está com as sementinhas, né? Já passou da etapa de flor. O programa Ecosenado estreia neste sábado, às 8 da noite. E o Momento Eco retorna na semana que vem com mais notícias da sustentabilidade e do meio ambiente. Até lá! Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas aponta que o Brasil está sob ameaça de voltar ao mapa da fome. O jornalista André Ricardo conversou sobre esse assunto com a senadora Regina Souza. Senadora, qual a importância de o Brasil contar com a política nacional de erradicação da fome e de promoção da função social dos alimentos? Olha, comer é um direito humano, né? Então, assim como morar, assim como estudar, as pessoas têm esses direitos, elas não sabem que têm. Então, elas sofrem, elas não reivindicam, elas não brigam por isso porque não sabem que têm. Então, o Brasil tem que dizer isso para elas, e dizer já em forma concreta, de garantir a alimentação. Então, todos os programas sociais que foram nos últimos tempos foi nesse sentido, de garantir o alimento. Agora, não é só garantir alimento, né? Tem a questão de que alimento você está garantindo também, né? E também a função social que fala, que todo mundo fala, é que há tanto desperdício e as pessoas passam fome, é uma contradição. Então, tem que separar um alimento para essas pessoas que passam fome.
Então, os programas como o Bolsa Família, por exemplo, foi nesse sentido, de erradicar a fome, tanto que o Brasil conseguiu êxito, que saiu do mapa da fome da ONU. Ele é um país que, em tese, tinha erradicado a fome, erradicado a pobreza extrema. Não é que não tivesse mais pobre. Mas a preocupação é que o Brasil está voltando lentamente, não tão lentamente, a aumentar a pobreza. A gente percebe, isso se vê. Isso está confirmado agora no relatório da ONU. Está confirmado agora no relatório da ONU. É perceptível você andar na rua, ver as pessoas já pedindo, quando tinha desaparecido, essa categoria pedinte. E as pessoas já estão voltando a pedir nas esquinas, nas portas das igrejas, nas praças, nos semáforos. Isso é preocupante, porque esse país produz o suficiente para todo mundo comer. E o planeta todo também tem alimento para todo mundo comer. Qual é o problema? Que do jeito que está a distribuição, precisaria de um planeta e meio. Significa que tem meio planeta sem comer, praticamente, ou comendo muito mal, porque há um excesso de um lado e uma falta do outro. É isso que tem que equilibrar, essa que é a questão social da fome. Senadora, quando se observa no mundo, no quadro geral, onde há mais fome são países que estão enfrentando conflitos, né? Conflitos internos, guerras com outros países. E no caso do Brasil, a gente já teve aqui o programa Fome Zero e volta a aparecer de novo, né? Como um país com problema com a fome. Cresce o número de pessoas com desnutrição e problemas mesmo de fome. É a crise econômica que explica isso? É a crise e o desprezo do governo pelos pobres, porque a crise existe, mas você não pode jogá-la nas costas só de um segmento. Então, se você pegar o orçamento desse país para 2018, é de chorar, porque só cortou nas pessoas, nos setores, porque o combate à fome não era só o Bolsa Família, tem toda uma rede de proteção social que todas tiveram corte. Tem o BCP, né, tem a questão do deficiente, tem uma série de questões de programas que garantiam o alimento. Então, é uma questão de política governamental. No Brasil, nos outros países, é guerra, né, é a questão do êxodo dos refugiados, que não tem nem como o alimento chegar lá. Por que o orçamento do Brasil, no Brasil, do ano de 2018, só cortou nos pobres? Enquanto que os ricos, o Brasil se deu ao luxo de perdoar dívida de ruralista e agora de empresários e bancos. Perdoar, anistiar, foi o tal do refis. Refinanciou dívida em 240 meses, quer dizer, o resto da vida praticamente para pagar. Senadora, a senhora vai participar de um encontro internacional de parlamentares na América Latina, em Montevidéu, sobre a questão da fome, né? Que ideias a senhora vai levar para esse encontro? É a primeira vez que eu vou a esse encontro, então vou também muito para aprender, porque eu sei, é um encontro que sistematicamente acontece. Eu passei a fazer parte da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, é a questão da segurança alimentar, de assegurar, porque, por exemplo, tem um projeto na Câmara que fala do combate ao desperdício. Combater o desperdício, tem muito desperdício de alimento nesse país, né? Tanto no transporte, como na colheita, como no comércio, deixa estragar. Agora, isso não garante que, mesmo você combatendo o desperdício, não garante que vai garantir comida para as pessoas que estão com fome. Vai garantir mais lucro para o dono do alimento, para o produtor do alimento, ele vai deixar de ter prejuízo. Então, o projeto é bom no sentido de despertar para o combate ao desperdício. Então, lá o desperdício certamente vai ser um tema que pode aparecer, mas a segurança alimentar é no sentido de garantir o alimento e alimento de qualidade, porque pessoas estão comendo, mas comendo o quê? Tem que refletir, por exemplo, por que tem tanta obesidade no Brasil, por que as crianças estão gordas, por que os adultos são muito gordos. É a qualidade do alimento. Então, está se alimentando, está matando a fome, mas está se alimentando sem alimento de qualidade. Então, a qualidade do alimento tem que ser embutida na questão do combate à fome. Senadora Regina Souza, muito obrigada aqui pela sua entrevista e que tenha um bom encontro lá em Montevidéu. Muito obrigada. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.